Por que eu trouxe um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais? Esse livro azul escuro ali na tela que está à esquerda. Porque ele é um documento feito a várias mãos. Então, o manual diagnóstico e estatístico é considerado a Bíblia dos psiquiatras. Então, todos os transtornos mentais, transtornos de ansiedade, depressão, transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH, o autismo, transtornos de aprendizagem, transtornos alimentares, todos eles estão descritos neste documento. Então, esse documento é um facilitador de comunicação entre os profissionais da educação, os profissionais da saúde, né? Então, por que é tão importante a gente falar sobre o diagnóstico do TDAH, né? Por que eu estou trazendo esse livro para vocês? Por quê? A maioria das crianças não tem TDAH. A maioria dos adultos, das pessoas, não tem os transtornos depressivos, ansiosos, né? Tanto que a Mara colocou no vídeo pra gente que 5% das crianças têm TDAH, né? Então, a maioria das pessoas tem sinais, tem traços dos transtornos. E para a gente poder fazer um bom diagnóstico, uma boa condução de tratamento, a gente precisa estar atento a esses critérios, né? Então, eu vou falar de forma pincelada sobre isso hoje aqui no Congresso, mas a gente vê isso de forma pormenorizada num curso específico, em uma pós-graduação. O Grupo Rema, ele tem várias pós-graduações que focam em diagnósticos, como o TDAH, o autismo, transtornos de aprendizagem e outros. Então, o TDAH, em geral, é diagnosticado na fase escolar. É quando a criança entra na escola que ela começa a apresentar sinais, sintomas de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade, que são os critérios para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o diagnóstico, em geral, acontece em crianças na faixa dos 6 aos 12 anos. Eu trouxe para vocês uma passagem desse manual diagnóstico. Eu estou aqui com ele, vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar ele aqui. Olha como ele é grande, gente. Olha como tem diagnóstico para todo mundo. Mas como eu falei para vocês, a maioria das pessoas não tem os transtornos, elas têm traços, alguns sinais, né? Quando a pessoa apresenta muitos dos critérios, ela é encaixada num diagnóstico. E esse diagnóstico está presente nesse manual aqui, que é um documento, como eu falei, feito a várias mãos, é um combinado entre os profissionais, entre psiquiatras, psicólogos, educadores, né, profissionais que trabalham com saúde, educação, né, para que a gente consiga fazer uma condução assertiva diante do diagnóstico. Simone, não entendi. Por que a gente tem que rotular criança, adolescente, né? Não é perigoso, ainda mais numa era em que a gente vê tanta medicalização, tantas crianças, adolescentes tendo que tomar muita coisa, né? E aí eu coloco para vocês, né, o quanto, quando a gente dá nome para uma situação problemática, a gente consegue também encontrar respostas alternativas para aquela situação tão demandante. A criança, adolescente com TDAH está em sofrimento, né? Muitas vezes, no comportamento agitado, há um pedido de ajuda, há um pedido de, por favor, olhem para mim, eu estou querendo prestar atenção na atividade, não estou conseguindo, eu estou querendo fazer mais amizades, mas eu estou aqui com dificuldade de me comunicar com os meus colegas. Então, diante do diagnóstico, a gente tem uma chance da criança melhorar a aprendizagem, melhorar as relações com os pares, com as outras crianças da mesma idade, com os familiares, né? Então, nessa passagem específica, deixa eu mostrar aqui para vocês como que é o DSM-5, né? Esse Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Aqui, então esse aqui é o capítulo do TDAH, onde tem todos os critérios de
desatenção, de hiperatividade e impulsividade, de questões relacionadas à cultura, ao gênero. E aí eu trouxe uma passagem aqui para vocês, na aula, né? Então, assim, com relação a gênero, ao aparecimento desses critérios em meninos e em meninas, o TDAH ele é mais frequente no sexo masculino. Então, com uma proporção de cerca de 2 para 1. Então, a cada 2 meninos, uma menina pode ser diagnosticada com o TDAH. Com relação a adultos, né, a cada 1,6 homens, uma mulher pode ser diagnosticada. Porque 2 para 1, 1,6 para 1, lembrando que esse é um manual diagnóstico e estatístico, ou seja, ele traz pesquisas de diversas culturas realizadas em vários países, e esse é um resultado da prevalência, né, do quanto esse diagnóstico aparece nas crianças e nos adultos. Há uma maior probabilidade de pessoas do sexo feminino, de meninas e mulheres, se apresentarem com características de desatenção na comparação com as do sexo masculino. Ou seja, muitas vezes, meninos com comportamentos externalizantes, né, mais agressivos, agitados, parece que estão com o motor ligado, né, muitas vezes são mais facilmente diagnosticados. Já as meninas, quando diagnosticadas, são diagnosticadas de acordo com comportamentos mais relacionados ao isolamento social, da desatenção, da dificuldade para tomar decisões, muitas vezes da dificuldade para se organizar fisicamente para fazer as coisas. Então, está muito menos relacionado à agitação motora, que é muitas vezes vista nos meninos. Então, o TDAH, muitas vezes, é visto também em comorbidade, aparece em conjunto com transtornos de aprendizagem. Por isso que o Congresso hoje está versando sobre TDAH e transtornos de aprendizagem, né? Dislexia. Na infância também é frequente o aparecimento do TDAH em transtornos do comportamento, como o transtorno de oposição desafiante, o transtorno de conduta, que são transtornos considerados externalizantes. O que são comportamentos externalizantes e internalizantes? Simone, me explica, né? Então, assim, comportamentos que interferem na aprendizagem, no desempenho de habilidades sociais, na capacidade, por exemplo, da criança pedir informações, pedir ajuda, iniciar e manter uma conversa, mostrar desagrado, conseguir dizer não, isso são habilidades sociais. Muitas vezes os padrões externalizantes e internalizantes de comportamento na infância dificultam a aprendizagem da criança, o relacionamento com outros coleguinhas. Então, o que são padrões externalizantes? Relacionados, como eu falei, a esses transtornos do comportamento. Os padrões externalizantes, eles são manifestações do comportamento que se voltam para o ambiente ou para as outras pessoas. Por exemplo, a criança que acaba sendo agressiva com outras crianças, ou que acaba fazendo um comportamento de desafiar o professor, de se opor. Por exemplo, o professor pede para a criança manter o silêncio para ouvir a explicação e a criança acaba não conseguindo ficar tranquila, ser ouvinte, acaba movimentando outras crianças, então ela acaba fazendo um comportamento que é externalizante, é voltado ali para o ambiente, para o professor, né? Já os comportamentos internalizantes, eles se referem à ansiedade, tanto que o professor Robson, ele vai fazer uma fala sobre TDAH e comportamentos internalizantes, ansiedade, né, no final do congresso. Isolamento social é um padrão de comportamento internalizante, depressão,
depressão infantil existe, a gente está vendo um aumento, inclusive da depressão e ansiedade infantis, agora no período pós-pandêmico, né? Aliás, no período mais demandante da pandemia, porque ela não acabou, a gente está fazendo enfrentamento ainda, né? Então, o TDAH muitas vezes aparece, né, em conjunto com transtornos de aprendizagem e com transtornos do comportamento. Cerca de 1/4 das crianças e adolescentes com apresentação combinada do TDAH pode apresentar TOD, que é o transtorno de oposição desafiante, né? Para quem não tem muita proximidade com o TDAH, ao longo da aula eu vou ir falando um pouco mais sobre as apresentações do TDAH, né? Que podem ser apresentação predominantemente desatenta, a criança com sinais mais de desatenção, dificuldade de ter uma atenção focada ali no conteúdo que o professor está explicando, ou esquece com facilidade materiais para poder fazer uma atividade, ou acaba ficando muito indecisa, né? Muitas vezes taxada, infelizmente, de lenta, preguiçosa, né? Já a apresentação hiperativa ou impulsiva, quando a criança ela tem mais comportamentos, como a gente conversou ali, externalizantes, de agitação, parece que ela tem um motor ligado, ela interrompe a fala de outras pessoas, não consegue aguardar a vez dela em uma fila ou para falar, né? Já a apresentação combinada é quando a criança ou adolescente tem sinais, né, critérios tanto da desatenção quanto da impulsividade e hiperatividade. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. E ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!